pescadores estão ali. É um cenário prontinho, bonitinho, arrumadinho. E dali até para fazer o discipulado. Quem já foi a Cruzes, por exemplo, na praia de Cruzes, já trouxe também lá chamada Praia dos Pescadores. Aí tem umas estátuas, né? E os pescadores lá, você vai recorrer aquela figura. É algo normal, assim, você vê e fala, é o natural. E é bonito, gente. Quem já foi, já viu. É bonito, né? Então, você se vê. Aí, olha, aquela cena ali, aquele cenário, mostra muito bem, bancos ancorados, pescadores e as redes em manutenção. Mas vê se a aparência não engana. Aparentemente, quando você olha para a minha vida, eu olho para a sua vida, eu não vejo além daquilo que eu estou contemplando agora. Às vezes a gente vê assim a pessoa arrumadinha, vê a pessoa com cara de estar tranquilo, né? Aí vê a aparência, a pessoa está bem, está. Só Deus sabe o que você está fazendo. Eu não sei. Ali. A única forma de eu saber é se você me falar. E mesmo assim, às vezes você tem que ser convincente, porque está arriscado. É você me falar e eu pensar assim, está blefando. Está blefando. Não é possível que a pessoa esteja passando. Porque aparentemente está tudo normal em nossas vidas. Ali está tudo normal. É um quadro perfeito de se pintar. É um quadro interessante para quem passar. Olha os barcos ali, os pescadores, e já lavando as redes, você vai entender que já está tudo bem, cumpriram bem a sua missão, ancoraram o barco, estão agora trabalhando finalmente para poder descansar. Só que aparentemente está tudo certo. Agora, o que está atrás do que é aparente? Aquilo que só o Senhor Deus vê. O que está atrás daquilo que vocês veem na minha vida? O que está atrás daquilo que eu vejo na vida de vocês? Pensa, irmãos, que tem muitas pessoas que estão no nosso convívio, no ciclo de amizade ou fora dele, mas são no nosso cotidiano, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, na vizinhança, que às vezes você vê, aparentemente está tudo certo naquela casa, tudo certo naquela vida, mas só Deus sabe como está, além daquilo que nós vemos, da aparência que vemos. Jesus fala e se afasta, eles estão pedindo, Jesus pede para afastar um pouquinho o barco, ele vem para o barco e conversar, dar alguns ensinamentos, de uma forma um pouquinho mais focada em relação à multidão, aquele que não ouvir, mas para melhor processar o seu sermão. E aí, irmãos, quando Jesus dá uma determinada ordem no versículo de número 4, Jesus já está falando para eles, dando uma ordem, uma palavra de ordem, justamente para poder despertar aquilo que está dentro de nós, sairmos da falsa aparência e entrarmos no campo daquilo que é real em nossas vidas. Irmãos, Deus não trabalha com falsa aparência. Sabe quando Jesus veio, assim como João precursor, aí a primeira mensagem de João Batista, o profeta, foi essa assim, olha, arrependei-vos, né? E convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus veio pregando, a primeira mensagem que Jesus pregou foi arrependimento. Quando Pedro, que foi o primeiro a pregar o Evangelho como igreja que estava sendo inaugurada no capítulo 2, tanto no capítulo 2
de Atos dos Apóstolos quanto no capítulo 3, a primeira mensagem deles é arrependimento. Porque Deus não trabalha com aquilo que é aparente, Deus trabalha com aquilo que é real. Deus precisa trabalhar em nossas vidas do jeito que realmente nós somos. Por isso que uma pessoa viver de aparência é indevido perante o Senhor. Você precisa ser quem você é. Você não pode ser falso, você não pode ser uma pessoa que aparenta ser uma coisa que você não é. Aliás, irmão, nada fica encoberto. Tudo vem à tona. Já viu? E Salomão já dizia que tem coisas que não dá para esconder. E já o sábio, agora sem ser Salomão, diz que existe 3 coisas que não dá para se esconder por muito tempo. Quais são elas? Primeiro, sabedoria e tolice não dá. Quem é sábio, mostrar-se-á sábio. Ele pode até fingir de bobo, mas ele daqui a pouco vai mostrar que ele é sábio. Quem é bobo vai sempre ser bobo. Mesmo que ele tenta ser aparentemente sábio, vai ser bobo. A riqueza e a pobreza não dá para esconder por muito tempo. Quem é rico, logo aparece a riqueza dele. E quem é pobre, mesmo se fazendo de rico, daqui a pouco aparece a pobreza dele. Porque ele não vai colar aquele negócio de esqueci minha carteira. Esqueci. Não vai colar, irmão. Hoje já tem Pix, hoje já tem tudo, né? Então, aí aparece que ele é pobre. E a beleza e a feiura. Dá para esconder beleza? Quem é belo, irmãos. E quem é feio, é feio. O feio, o máximo que pode fazer é ser bonitinho, que é um feio arrumadinho. Mas não dá para ele ser bonito. Feio é feio, bonito é bonito. Agora, irmãos, aparências enganam. Você pode, então Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com aquilo que vai além da aparência. E Jesus, para aguçar isso, ele não sabe que Jesus está puxando esse lado, mas que eles estão quietinhos ali. Estão quietinhos, porque todo mundo quer mostrar, às vezes, que é aquilo que ele realmente não é. O ser humano tem essa dificuldade de viver aquilo que realmente ele é, porque ele parece que ele vive devendo satisfação às pessoas. Tem gente que casa para dar satisfação. Faz escolhas errôneas porque tem que dar satisfação a alguém. Irmãos, viva a sua vida. Seja real, seja você mesmo. A melhor coisa que tem é nós sermos quem realmente nós somos. Porque Deus nos conhece. Conhece todo o nosso interior. Diz o Salmo 139, antes de ter sido gerados no ventre materno, Ele nos entreteceu dentro do ventre materno. Agora, irmãos, aí Jesus no versículo de número 4, versículo 3, perdão, e depois o 4, ele disse, pediu o barco, para se assentar, para começar a ensinar, e depois disse assim no 4, disse a Simão, Simão era um pescador profissional e aparentemente mais velho do que os outros, ou talvez, pelo menos, aquele, como ele era mais atirado, aquele que era considerado como líder. Então ele falou para Simão, claro, a fala é para os outros também, mas disse assim, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora, então, vem o que está por trás daquilo que é aparente. Eles mostraram que tiveram uma noite improdutiva. Quem passou de manhã e viu 2 barcos, pescadores, lavando rede, bênção pura. Tiveram um sucesso. Só Deus sabe como aqueles camaradas estavam assim, mais uma vez, vamos para casa, não tem nada para comer, não tem nada para vender. Problemas pessoais que ninguém está sabendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Quando Jesus dá essa palavra, aí então, ele aguça. Irmãos, quando Jesus se dirige a nós, é para nós confessarmos a real. Não adianta eu tentar fingir que está tudo bem se não estiver tudo bem. Eu tenho que confessar ao Senhor.
Aí então ele diz logo assim, aí ele não mede esforço, ele diz assim, Senhor, nós pescamos, ou seja, trabalhamos a noite inteira. Ele disse assim, ó, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ninguém estava pensando nisso. Ninguém sabe o quanto você se esforça para sair de um problema, de uma situação. Porque nós só olhamos a aparência. E nós queremos manter a aparência de que está tudo bem. Isso é natural do ser humano, tá? Não estamos aqui num tom de acusação, nada disso, é natural. A mulher chega para Eliseu, para o moço de Eliseu, que encontra, o que houve? Eu quero falar com Eliseu. Mas como é que está? Vai tudo bem. A gente acha até que era uma expressão de fé, né? Na verdade, ela queria manter uma postura, mas o coração dela estava angustiado. Uma postura que o coração estava angustiado. A Ana, esposa de Eucana não percebeu o quanto aquela mulher estava triste. Mas quando ela estava perante o Senhor, ela estava lá angustiada. Eli, quando olhou para a Ana, porque quando ela vem chegando, normal a aparência, mas depois que ela está lá, pô, essa mulher está bêbada. Porque ele viu a mulher normal, agora a mulher está lá naquela postura, aí ela diz para ele assim, meu Senhor, tu não sabe a angústia que está a minha alma. Aí confessa a angústia que está a alma. Mas aparentemente, quem olha assim de longe, está tudo certo, vai tudo bem. Com o filho morto em casa. Não foi assim? Vai tudo bem? Será que vai mesmo? Tudo bem? Com o filho morto em casa? Irmãos, olha o que está escrito aqui, ó. Uma noite improdutiva. Tu sabe o que é passar uma noite inteira? Se você é um empregado e a noite foi improdutiva porque a máquina quebrou, porque faltou energia, não tinha gerador, ou seja, foi improdutivo, quem levou prejuízo foi o patrão. Aí você, então, está tranquilo, você passou a noite cochilando, dormindo, vai até achar que foi bênção de Deus, nem vai pensar na dor do patrão de saber que uma noite foi improdutiva. Você vai ficar feliz que descansou. Eu também já fui peão e sei como funciona isso, né? A gente, quando faltava energia e não tinha gerador, ficava todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Esperando voltar a energia. E quando voltava, reclamava. Por quê? E as máquinas ligavam novamente as luzes, vamos trabalhar. Então, olha, irmãos, é assim que funciona, sabe? Mas para quem tem o prejuízo, é uma noite improdutiva. E eles não tiveram nada para levar para casa. Estavam lavando rede, ancoraram o barco, desceram do barco, lavando as redes. Apenas tiveram trabalho. Sujaram a rede, e geralmente a rede tem alguma coisa, um material cortante, então conserta-se a rede, isso é muito comum. Na praia de pescadores, você vê os camaradas lavando, conferindo se a rede está tudo certinho e consertando logo a rede para uma nova tentativa de pesca. Não estão reclamando, mas por dentro, chegar em casa e ainda às vezes pega uma mulher que não compreende. Tu estava de folia por aí, de farra por aí. Imagina, o cara chegar sem nada em casa e falar, passamos a noite toda, não pescamos nada. Tu deu para outra esse peixe, não sei o quê. Olha, que confusão que vai levar. Irmãos, é só problema em cima de problema. Mas ninguém sabe. Agora, quando Jesus fala assim, aí ele começa, Senhor, passamos uma noite, tivemos uma noite improdutiva. A noite inteira lançando rede, e é um trabalho cansativo, irmãos. Cansativo. A noite inteira lançando a rede e nada pescamos. O que tem aqui? Nessa fala de Pedro, tem 3 coisas. Primeira, frustração.
Porque um profissional, irmãos, não se perdoa por não ter tido êxito. Ele fica frustrado. Se ele não conseguir, seja qualquer um, tá? Profissional, ele vai todo feliz da vida. Alguém lhe deu uma tarefa, te chamou porque você é um profissional da área, é um conserto de geladeira, um conserto de televisão, um conserto de uma pane elétrica numa residência, você está seguro de si, você é um profissional qualificado, então você vai todo feliz, né, com a tua mala de ferramenta, vou resolver um problema ali, e chega lá, não consegue resolver. Que tem coisas que é tão simples que parece que some. Aí você não consegue resolver. Olha, pensa em alguém que sai frustrado. Ser sido convidado, porque, irmãos, mexe com a nossa honra, com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa autoestima, né? Você foi convidado porque você é bom naquilo que faz. Aí chega lá, aí você não consegue. Olha que frustração. Estou falando de profissão, estou falando de qualquer outra coisa. Uma aula que você é convidado a dar, uma palestra, uma pregação. Pregadores aí, quantos de pregadores nós já fomos frustrados, né? Dá aquela mensagem e fala, meu Deus, parece que tudo fugiu. Então, olha, frustrado, aqui tem uma frustração. E frustração, irmão, se ela não for tratada, ela vira um baita de um problema. Baita de um problema. Daqui a pouco você fica se reclusando, aí daqui a pouco você desiste daquilo que você acha, não tenho chamada, não tenho vocação, eu acho que eu vou mudar de ramo, não está dando nada certo, tudo que eu faço, né? Se eu inventar uma fábrica de touca, as crianças nascem sem cabeça, aí você começa, tu já está desanimando. Irmãos, frustração. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui nessa fala de Pedro. A noite inteira e nada apanhamos. Isso é frustração. Profissional, não apanhar um peixinho? Um peixinho a noite inteira? Meu Deus, como é que é? E ainda mais pescadores, gente. Ainda mais pescadores. Qual é a fama de um pescador? Qual é a fama de um pescador? Conta a história. Tem lugares que você entra assim, a barbearia. Aqui se reúne, já vi. Aqui se reúne pescadores, caçadores e outros mentirosos mais. Eu já vi isso numa barbearia. Porque a fama desses camaradas, pescador e caçador, é contar a história. Olha, peguei um peixe desse tamanho. Aí ele inventa uma coisa, né? E às vezes é até verdade, mas ele tem tanta fama de história que você acaba não acreditando. Aquele, que história vai contar? Mas, para os outros, está tudo bem. Mas o Senhor vê o que está dentro do coração. Ele quer tratar, irmãos. Deus quer tratar nossas vidas. Ele não apenas se compraz em olhar para nós. Para nós é assim. Se olhar para vocês aqui, todo mundo tiver com cara de felicidade, para mim, melhor ainda. Eu nem vou cutucar esse vespeiro, não. Pô, está tudo certinho, né? Não é assim que a gente fala, não mexe na casa de marimbondo, não. Deixa a casinha ali. Todo mundo que vai mexer em casa de marimbondo se arrebenta. Tá bonitinho, que a casa de marimbondo é bonitinha, né? Aí, então, o vespeiro está lá, fez aquela casinha. Deixa o vespeiro lá. Formigueiro é uma coisa bonita, irmãos. Bem feito. Deixa o formigueiro quieto lá. Vai mexer ali para tu ver. O que tu arruma? Então, para a gente é assim. Mas Deus não, irmãos. Ele mexe no vespeiro. Ele enfia a mão mesmo e o pé no formigueiro. Ele quer ver o que está lá dentro e resolver o que está lá dentro. Porque o que é aparente não mostra aquilo que está na real. E então ele vê aqui a frustração. Aí ele vê desânimo. Desânimo nessa fala do apóstolo Pedro, além aliás, de Pedro, né, discípulo, que ele não era apóstolo ainda. Aí, além disso, não era nem Pedro, era Simão ainda. Né? Então, além disso, ele disse assim, olha, trabalhar toda noite, nada apanhamos. Por que mandas? Lançarei a rede. Mais desanimado. Cansado. É uma noite inteira improdutiva. Talvez nossas vidas, irmãos, em determinados momentos, não quer dizer que é sempre,
mas esteja assim. Irmãos, há muita frustração. Olha, tem pastores frustrados. Pastores frustrados. Tem pregadores frustrados, ensinadores frustrados, profissionais frustrados, donas de casas frustradas, maridos frustrados, mulheres frustradas, pais frustrados, porque não saiu do jeito que queria. Por isso que estamos vivendo um tempo em que a ansiedade, em que a preocupação excessiva é muito grande. Irmãos, deixa Deus trabalhar isso na sua vida. A forma como Ele vai trabalhar, ou Ele trabalhará, eu não sei como Ele fará isso em nossas vidas. Mas eu tenho absoluta certeza que Ele quer tirar aquilo que é a sua aparência de nós. Tem gente, irmãos, que está vivendo uma vida de aparência. Às vezes ele está pregando, está fazendo, está acontecendo. Quando ele está sozinho, está pensando em suicídio. Ou você nunca ouviu falar de pastores que se suicidaram? Aí a pessoa fala, meu Deus, como pode? Ele estava pregando ontem no culto. Aparentemente tudo está certo. Mas nós não podemos viver de aparência. Deus quer trabalhar além daquilo que é aparente. Ele quer que eu seja realmente eu. Está entendendo? Se nós olharmos por aparência, vamos olhar para Abraão. Abraão, um homem que Deus o chamou, ele deu um nome. Deus o enriqueceu de uma maneira e lhe deu autoridade sobre pessoas. De forma que onde Abraão entrava, as pessoas tinham medo dele, tinham respeito, tinham temor. E dizia assim, esse homem é profeta. Tinha medo dele. Abraão, então, ele tinha uma autoridade muito grande, porque Deus lhe defendia. E ele viveu assim. A forma como ele cresceu muito, enriqueceu muito, ele se tornou um patriarca. Então, ele mandava, ele tomava conta. Mas quando chega no capítulo 19 de Gênesis, Abraão está a sós com Deus em oração. E quando ele está a sós com Deus, pasme, ficou registrado para nós, ele está orando e ele diz assim ao Senhor, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Agora ele está mostrando quem realmente ele era. Um homem fraco, dependente de Deus. Está entendendo? Não viva uma vida de aparência. Viva uma vida realmente de dependência de Deus. Mostre a Deus quem você é. É confissão, irmãos. Confissão. Confissão. Não queira ser aquilo que você não é. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, quando nós olhamos aqui, frustração, desânimo, cansaço, isso vai acontecer em nossas vidas. Isso acontece, é natural. Aí alguém fala assim, não estou entendendo uma pessoa tantos anos no Evangelho, pessoa que Deus usa. Aí, irmãos, frustração, desânimo, cansaço. Quantas vezes dá vontade de parar? Ou você acha que eu não tive inúmeras vezes vontade de parar? Às vezes você fica, meu Deus, parece que eu estou trabalhando em vão, sabe? Mas quando vem isso à tona, é porque o Senhor já está aguçando para que você não viva uma vida de aparência. Eu não posso e nem quero, nem desejo viver uma vida de aparência. Não posso, não quero, nem desejo. Imagine, está aqui vocês me olhando, como se eu fosse imbatível, indestrutível, super-homem, e depois, quando eu largasse a minha capa, está lá frustrado, sozinho, no canto, chorando. Não, irmãos. Eu tenho que ser o que sou lá, tenho que ser aqui. Porque o que eu tenho que fazer é dependendo do Senhor.
O Senhor mostrará, irmãos, que Ele pode fazer através de nós. Ele tem todo o conselho, não é a nossa experiência. Não é a nossa experiência. Estão errando muitos, por isso que eu digo. Aí muitas pessoas partindo para o suicídio, muitas pessoas desanimando, entregando assim, olha, eu tenho visto pessoas entregando-se, assim, ó, entrega tudo. Ele desanima de tudo da vida. Às vezes desanima da família, desanima da profissão, desanima. Está entregando mesmo as coisas assim de bandeja. Desanima do ministério, da vida ministerial. Entregando de qualquer maneira, porque ele está com a aparência de que está tudo bem. Lá dentro, a coisa está pegando. Só que quando a gente dá essa impressão, é porque nós estamos confiando em nós mesmos. Estamos confiando em nós mesmos. Irmãos, confie em Deus. Confia em Deus. Olha, Deus fez uma coisa assim, trabalhou de uma maneira tão interessante, que Ele mostra em inúmeras passagens bíblicas que Ele pode resolver questões que às vezes parecem solúveis. Ele pode manusear qualquer situação, em qualquer ocasião, e resolver qualquer questão que você queira, ou que você precise. Observa. Então, dentro disso aqui, o que está por trás do que é aparente é isso: uma noite improdutiva, frustração, desânimo, cansaço. E o que pode ser além do aparente? O que pode ser além do aparente? A palavra de Cristo. Aqui começa o segredo da vitória. A palavra de Cristo. Essa palavra que a gente tanto fala, que a gente tanto usa, irmãos, isso aqui, olha, é crer ou não crer. É receber ou não receber. Você quem decide isso aqui. Isso aqui é o futuro. Presente, futuro está aqui. É eu creio ou não. Jesus, aliás, vou colocar a expressão correta para não gerar confusão na mente. Deus, Pai, Ele provocou os discípulos no Antigo Testamento, seu povo chamado Israel, nos capítulos 28 e 29, registrado no livro do Deuteronômio, dizendo assim, olha, se vocês ouvirem estas minhas palavras e as colocarem em prática, todas essas bênçãos seguirão vocês. Aí falou uma série de bênçãos que vão seguir. Se vocês não ouvirem essas minhas palavras e não as colocarem em prática, todas essas maldições te alcançarão. Falou uma série de maldição. Então, isso aqui é assim, ó, ou você recebe ou não recebe. Profeta Jeremias, capítulo 21, versículo 8, ele diz assim, eis que põe diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe. E sugere assim, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ó, isso aqui é uma palavra que diz, Jesus falou no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que 2 homens estavam edificando uma casa. Um edificou na areia, opção, e outro edificou na rocha. Quem edifica primeiro? Quem edifica primeiro na areia, começa junto, começa você e eu. Aí eu vou escolher o campo arenoso e você escolhe um campo rochoso. Quem vai cavar a sapata primeiro? Você ou eu? Sou eu que estou na areia. Terreno arenoso, cava rapidinho, né? Rapidinho, olha, show de bola. Aí você está lá se matando por causa dos pedregulhos, tem que usar broca, divide, aquela coisa toda. E eu estou rapidinho cavando. Aí eu construo minha casa, fico olhando para a tua. Ih, tá ruim para ele lá. Até agora não saiu da primeira sapata, do primeiro buraco. Olha, e eu já estou com a minha casa já quase chegando a ponto de telha ou de laje. Quando vem a tempestade,
depois daquela pronta, Jesus fala que o mesmo que aconteceu com a casa que fora construída na areia, foi a mesma intempérie que aconteceu com a casa construída na rocha. Resultado final, a casa de areia era uma casa de aparência. Não tinha firmeza. A casa construída na rocha, na expressão de Jesus, era uma casa que ia além do que é aparente. Demorou muito, mas bateu o vento, bateu isso, bateu aquilo, ela permaneceu de pé. A outra ruiu. Não viva de aparência. Viva o que é realmente além daquilo que é aparente. Então, o que está atrás, ou seja, além do aparente, é essa palavra aqui, ó. Se você ouvir esta palavra e colocar em prática, pode vir qualquer coisa que você permanece. Se você ouve esta palavra e não as pratica, qualquer probleminha que surgir, você desvia. Olha, a palavra de Cristo, então, é uma frase que eu escrevi aqui para nós guardarmos isso. A palavra de Cristo, irmãos, é mais do que o que temos e somos. Esta palavra é mais do que o que temos e somos. Quando o Senhor não dá uma impressão assim, até errônea, até uma má impressão, ou pode soar mal a um profissional, porque tem profissional, irmãos, eu trabalho com comércio, eu atendo pessoas todo dia. Eu vou falar se um dia ele ouvir, não sei, essa pessoa não é cristã, mas espero que ela não entenda que eu estou falando pejorativamente, né? Mas esse senhor, ele veio com... Eu não entendo, não tenho formação em elétrica e eletrônica. Não entendo de elétrica. Tá? Não entendo. Sei fazer alguma coisinha, mas não entendo de elétrica, não. Mas todos esses aparelhos interruptores de ventilador com luz, essas teclas, elas vêm com um manualzinho de instrução. E ele comprou um que tinha 3 teclas de lâmpada e uma de ventilador, com variador, né? O oscilador. E ele voltou e falou, essa peça tá ruim, está com defeito, e eu queria trocar. Falei, não tem problema nenhum. Mas quando eu olhei, aí eu olhei o manualzinho e falei, mas o senhor foi o senhor que instalou? Foi eu que instalei. Mas isso aqui, ó, está errado pelo manual. Eu não entendo nada. Eu falei, eu não entendo nada de elétrica, mas o manual está mostrando aqui, ó, essa cor com essa aqui, essa cor com essa aqui. E está invertido do jeito que o senhor colocou aqui. O senhor está querendo me dar uma aula? Eu sou professor do Senac há 30 e tantos anos, que eu não sei... não estou querendo dar uma aula para o senhor. Estou dizendo que isso aqui está errado pelo manual. Mas eu vou te dar outra peça. Aí eu peguei outra peça, aí falei assim, agora, o senhor me permite, sob responsabilidade minha, eu já vou deixar montada aqui do jeito que o senhor deve fazer. Se queimar, se der ruim lá, aí o senhor pode vir aqui e me arrebentar. Agora, se der certo, o senhor não precisa nem voltar. Nunca mais voltou. Então, pelo manual. Mas ele ficou assim meio aborrecido, porque ele é um profissional. Eu nem sabia que ele era professor de Senac, né, durante tantos anos. Na parte elétrica, olha, mas é possível de falhar um dia. Todos nós somos falhos. Pedro é um profissional na pesca. Jesus não é profissional, mas Jesus tem a palavra de vitória. E ele diz assim, olha, vai, torna ao mar alto, depois de uma noite de cansaço, frustrado, desanimado, o Senhor fala assim, volta para o mar e lança a rede. E o Senhor, então, diz aqui para ele, diz assim, olha, lançai as vossas redes para pescar. Pedro pode ter ficado na hora meio apreensivo, ele não conhecia Jesus. Simão não conhecia Jesus, ele estava sendo recrutado naquele momento, ele não sabia que era Jesus,
Mas dá uma doideira nele, ele fala assim, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançaremos a rede. Irmãos, mesmo que você pareça não crer, mesmo que pareça impossível, mas vai pela orientação do Espírito Santo de Deus, esta palavra aqui resolve nossas situações. Lançarei a rede sobre a tua palavra. Que diz a Bíblia? Por isso que T.L. Osborne é vivo ainda. Ele diz, na sua definição de fé, quando alguém lhe perguntou o que é fé, ele falou, fé é simplesmente crer que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará. Não importa. Se Deus falou que vai fazer, é isso que vai acontecer. Mesmo que, embora em muitos momentos de sua vida ele oscilasse, pensasse, desanimasse, mas ele acreditava que Deus ia fazer o que tinha dito que faria. Isso é fé. Mesmo que você pareça desanimado, frustrado, irmãos, o que Deus falou com a tua vida? Você é salvo, você é crente. Você é crente. Você é filho de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe? Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Algumas pessoas fazem coisas erradas, aí quando alguém lhes pede, vamos dizer assim, conta daquele erro cometido, ele fala assim, tu me conhece? Sabe quem é meu pai? É filho de desembargador, é de delegado, não sei o quê. Irmão, isso é pouco, isso é fichinha. Nós não fazemos errado, nós fazemos o certo, porque somos filhos de Deus. Não é qualquer um, não. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, acredite. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a orientação de Deus para a sua vida? Paulo falou assim, quem é que nos condenará? Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode. Ele diz, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem nada que possa derrubar o crente. Irmãos, sobre a tua palavra, está desanimado? Irmão, não deixa de ser crente. Não deixa. Eu sou crente desde que nasci. Tu acha que eu não já tive muito desânimo durante esse tempo? Tu acha que meus pés quase não resvalaram inúmeras vezes? Claro que já. Claro que já. Agora, irmãos, ande devagar, mas ande. Olha, um homem que não conheceu o cristianismo, Confúcio, o sábio chinês, ele dizia assim, não tenha medo de andar devagar, tenha medo de parar. E se tiver que parar, continuava ele, pare olhando para frente. Ande devagar, mas ande. Porque a promessa não é para quem chega primeiro, mas é para quem chega. Seja crente até o fim. Então, ele diz assim, sobre a tua palavra, é preciso, então, irmãos, priorizarmos o que o Senhor prioriza. Qual foi a prioridade do Senhor? Vai pescar. E Pedro, então, fez o quê? Depois de ter lavado a rede, foi sujar de novo, passamos a noite toda pescando. Não entende nada de pesca. Nós aqui, profissionais do ramo. Aí a gente vai lá, dá uma de bobo. E outra coisa, melhor horário para o pescador é à noite. Se ele não pescou nada à noite, ele vai pescar de dia. Mas sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Deu certo ou não deu? Resultado da obediência. Tudo é a obediência. Eu torno com uma frase que eu nunca deixarei de falar, só se eu ficar mudo. E se me der Alzheimer, aí eu vou esquecer.
Agora, se Deus me livrar do Alzheimer e me livrar de ficar mudo, eu vou falar isso sempre. A obediência é o caminho mais curto da bênção de Deus. Tá? Você fica dando uma volta gigante, é só obedecer. Obedeceu, pegou o barquinho, foi para o alto mar, lançar a rede. Resultado, abundância, irmãos. Nunca tiveram uma pesca tão grande quanto aquela. Olha o versículo de número 6 que nós lemos. E fazendo assim, que tem que fazer conforme manda a palavra, irmãos. Não faça nada que não seja pela palavra do Senhor. Crente tem que aprender a andar sob orientação do Espírito Santo. Ele é o guia do crente. Aí então diz aqui, ó, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Nunca viram aquilo. Há um texto que diz 153 grandes peixes. Olha, rompia-se-lhe a rede, eles ficaram abismados com aquilo. A bênção foi tão grande, mas tão generosa da parte de Deus, não por merecimento dos pescadores, não porque a rede era boa, não porque o barco era bom, e nem porque o mar era favorável. A bênção foi pela obediência à palavra, em você viver aquilo que é. Primeiro, confessar, não tivemos nada, estamos aqui, ó, tristes da vida, não sei nem com que cara vou chegar em casa, ainda mais aqueles que de repente saíram, tu vai ver, ó, quando eu voltar da pesca, vai ver quem sabe pescar aqui, quem põe peixe nessa mesa sou eu. Se não for com a bênção de Deus, você não põe nada. Tudo que temos ou somos é por causa da bênção de Deus em nossas vidas. E tem gente achando que é porque fez faculdade, é porque fez isso, é porque tem doutorado, é mestrado, não sei o que. Irmãos, pega tudo isso, junta tudo isso e coloca aos pés de Cristo. Porque tudo que somos ou temos vem dele. Nada é nosso. Nada foi por capacidade humana. Deus me deu sabedoria, entendimento, aprendi profissão, vivi até o presente momento sob, vamos dizer assim, pelo meu trabalho, agora, e vivo ainda pelo meu trabalho, agora, irmãos, nunca deixei de dar glória ao nome do Senhor, porque tudo vem dele. Porque se ele quisesse, não me dava sabedoria para aprender. Então, olha, dá glória a Deus. Porque, ó, olha o resultado, abundância. Segundo resultado da obediência, companheirismo. Porque estão pescando, e agora a pesca foi tão grande que eles perceberam que eles não têm condições de arrastar aquela rede, que o barco quase foi a pique, e fizeram acenos, está escrito aqui, ó, fizeram sinal aos companheiros, versículo 7, que estavam no outro barco. Não pegaram nada no outro barco. Não pegaram nada, mas esses tiveram uma bênção tão grande que essa bênção foi compartilhada. Companheirismo. Sabe, você quando é abençoado por Deus, as outras pessoas são abençoadas contigo. Eu uso uma expressão de vez em quando e falo, irmãos, anda com quem anda com Deus. Pô, tem crente que só anda com gente ruim, mano. Só anda com fofoqueiro, só anda com gente que anda para trás, com gente desobediente, gente rebelde. Irmão, não anda com rebelde, não. Olha, quem anda com rebelde vai para o buraco. Tu sabe da história lá de Números capítulo 16, não sabe? Os rebeldes lá que se rebelaram contra Moisés e Arão, Moisés principalmente, mas Arão também, todos foram para o buraco. E os rebeldes, tudo junto com ele. Quem anda com rebelde vai para o buraco. Anda com quem anda com Deus. Porque mesmo que o Senhor não te abençoe diretamente, te abençoará indiretamente por aquele que recebe. Então, escolha boas amizades. Escolha boas amizades, para que você saiba como andar.
Isso é uma decisão sua. Você pode escolher, eu quero esse lado ou eu quero aquele lado. Irmãos, eu não sou mais esperto que ninguém, mas eu sempre fiz boas escolhas. Sempre. Eu tinha 17 anos de idade quando eu me batizei. Me batizei com 17, 30 de março de 1980. 17 anos de idade. Quando eu me batizei, é engraçado, eu tinha muitos amigos jovens, mas sabe com quem eu passava a maior parte dos tempos? Com os velhos. Eu achei até um determinado ponto que eu achei que ia ficar solteirão, mas casei novo, né? Casei novo, casei com 21. Olha, porque eu chegava na igreja, eu colava com aqueles velhos, 80 anos, 70 anos, e nenhum deles eram teólogos formados, não tinha teologia, não tinha nada, mas eram crentes de verdade, experientes. Tinha um que era analfabeto, não sabia ler a Bíblia, mas pensa no homem que me deu conhecimento, chamado José Sobrinho. 80 anos, eu ia à casa dele, a casinha simples, ia à casa dele. Ia à casa dele, lá ele me ensinava a Bíblia, olha, analfabeto. Irmãos, anda com quem anda com Deus. Porque, bênção é compartilhada. Eles chamaram isso aqui, companheirismo, versículo 7. Humilhação sincera, versículo 8. Pedro, altivo, pescador nato, mostra aquilo que realmente está acontecendo, a frustração, mas agora no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Olha, agora vou reconhecer que é ele, não eu, não é o meu profissionalismo, não é a minha categoria, meu gabarito, a minha qualificação, a minha formação. Porque, irmãos, formação teológica, formação, ou em qualquer graduação que você tenha, isso é muito importante. Mas se ela não tiver a bênção de Deus, não tem bons resultados. O resultado disso aqui, aí diz aqui, eles foram, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se afasta de mim, que eu sou um homem pecador. O lugar mais alto que podemos chegar, já disse isso aqui, é uma frase que o bispo Abner Ferreira, ele falou lá em Itaperuna, na Fraternal, numa pregação dele. O lugar mais alto que um homem pode chegar é aos pés de Cristo. Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Você não é nada sem Ele. Ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Aí Pedro reconhece isso. E por último, irmãos, uma decisão definitiva. Observa os versículos 10 e 11, que nós encerramos. Ele diz assim, olha, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Irmãos, Tiago e João eram irmãos, e companheiros de Simão. E diz assim, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, ou seja, você vai ser um evangelista. Você viveu uma vida, como quem disse assim, você viveu uma vida frustrada, viu que você não pode fazer nada com as suas habilidades se não for pela minha mão. Então, agora você vai ensinar, trazer outras pessoas para esse parâmetro de vida. Mudar de vida. Irmãos, não é que a gente queira que o mundo seja crente para não ser descrente. Não, você precisa ser abençoado por Deus. Você precisa viver, irmãos, ser crente, ser salvo em Cristo Jesus, é a melhor decisão que alguém pode fazer. É a melhor decisão. Eu poderia não ser crente, mas eu não quero. Eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Não é porque eu sou velho, não. Eu quero ser crente porque eu sempre fui crente e sempre quis ser crente. Mesmo com todas as dificuldades.
é o melhor que nós podemos fazer nessa vida. E sabe, ele diz assim, ó, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Ué, então deixaram de trabalhar? Não. De vez em quando você vê Pedro lá. Quando ele diz, o Senhor chamou, eles deixaram tudo, seguiram, foram para uma escola de aprendizes para o apostolado. Depois, dado o chamado, apóstolo é um missionário, dado o chamado, eles ficaram em tempo integral para o reino de Deus. Agora, mesmo lá, você pode ser o que Deus quer que você seja. E vivendo sem a aparência, vivendo aquilo que é real. Então, se hoje tua vida está apenas uma vida de aparência, irmãos, muda esse quadro. Muda esse quadro. Viva o que é além da aparência. É aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida nesta noite. Amém? Então, Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e que aquilo que ficou ainda por ser falado, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Fique de pé. Vamos orar. Se você quiser vir à frente e receber a oração, venha, né? Venha. E vamos orar neste momento. Traga o seu